agradecer ao professor Ricardo Galvão ter aceito, para além do seu doutoramento honoris causa, vir preferir aqui uma palestra para nós, que começou por ser um seminário de física, depois passou a ser um colóquio de física e acabou por ser uma Distinguished Lecture do IST. E, portanto, mas antes de mais nada, acho que para quem não teve, e está aqui muita gente que não esteve presente no honoris causa hoje de manhã, acho que devemos agradecer e dar uma salva de palmas ao nosso mais recente doutor, a estes minutos, deve ser o mais recente doutor do Instituto Superior Técnico. Portanto, o trabalho de ser uma Distinguished Lecture foi do Departamento de Física e da Plataforma de Ciência e Engenharia do Ambiente e, portanto, eu não vou perder muito tempo a dizer quem é o professor Ricardo Galvão. Hoje em dia há a chamada Wikipédia, que todos têm acesso e que está muito cuidado o aspecto bibliográfico do professor Ricardo Galvão. Eu, efetivamente, só tenho que lhe agradecer mais uma vez e chamar a atenção. Eu gostava de o apresentar, estive a pensar o que é que havia de usar para o apresentar. E, efetivamente, nós somos maioritariamente físicos aqui, mas temos um aspecto biológico muito importante, que temos logo desde tenra idade a tendência a separar as coisas em binómios. É mais simples para os humanos perceberem o que é o bem e o mal, e eu queria começar por aí, portanto, até pela nossa estrutura sexual, da natureza, temos sempre a tendência a ver as coisas de um lado e do outro. E, efetivamente, o que distinguiu o professor Ricardo Galvão é que, efetivamente, há humanos que se preocupam com a humanidade e pensam na humanidade e no bem dela. Mas depois a pensar é que isto, se calhar, é das poucas coisas que, mesmo o pessoal pior do mundo, não há o binómio negativo, porque o que acontece é que quem não quer e quem não trabalha para o bem dos vindouros, né, dos nossos netos e dos nossos bisnetos, só não se preocupa, não quer saber. Portanto, não há o mal desse lado. Portanto, são pessoas que, efetivamente, não estão preocupados com o futuro. E há os que estão preocupados com o futuro. Daí, convidámos o professor Ricardo Galvão para aqui. Muito obrigado, Ricardo. Ele já fez um teste para ver se eu sou experimental, teórico, sabia ligar, pelo menos ligar o microfone. Então, tudo um teste do técnico. Eu agradeço muito essa honraria, a oportunidade de estar aqui. De uma certa forma, eu sinto parte da minha alma presa ao técnico pelos tempos que eu passei, os bons amigos que criei, encontrando. E, como eu disse hoje na minha locução, não somente o que eu aprendi cientificamente, mas também humanamente com meus colegas do técnico, sou muito agradecido. E agradeço ao Horácio por essa oportunidade dessa palestra, e com um tópico muito importante, muito atual. Nós estamos agora na COP28. Não sei quantos senhores viram como foi dado os resultados, o compromisso do Brasil com relação à manutenção de alguma coisa que está em território latino-americano, mas do ponto de vista para a sociedade, para a humanidade, é responsabilidade de toda a humanidade. Então eu quero dar essa oportunidade para falar para os senhores, para as senhoras, e esperar que tenham, motivar alguns até se preocuparem com isso, como a questão nossa, todos sabem, estamos comentando de manhã, problemas do aquecimento global, transição energética sustentável, e aqui está a fotografia de uma parte da Terra que tem uma importância muito grande. Então, por isso que eu acho importante que nós possamos discutir um pouco sobre isso. Sem mais delongas, vou já mencionar o que é a Amazônia para muita gente. Muita gente pensa que a Amazônia é só o Brasil. São 9 países panamazônicos, né? São 8 latino-americanos, mais um departamento da França, né? A Guiana Francesa também está lá. A França é um país amazônico. Tá? Então, o mais importante de ver nessa foto, que é impactante, não é só a distância que cobre a Amazônia legal, 3.800 quilômetros, praticamente a distância de Lisboa a Moscou, pouquinho mais talvez, não só a dimensão, mas o que os senhores e senhoras estão a ver aí, é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. A Amazônia, como um todo,
é responsável de colocar de 15% a 20% de toda a água doce no oceano e mais de 10% de toda a umidade na atmosfera. Então, a questão de preservar a Amazônia é essencial, não só preservá-la, como vou dizer também, saber explorá-la de uma forma sustentável em benefício de toda a sociedade. Dá alguns dados, talvez alguns conheço, talvez outros não, mas e ali já aproveito para apresentar minhas desculpas, que parte está em inglês e outra está em português, não tive tempo de traduzi-las todas, mas há uma grande demanda sempre de apresentação em fóruns internacionais, então estou usando alguma das transparências. Primeiro, é claro que todo mundo já sabe que a Amazônia, a base do rio Amazonas, é a maior floresta tropical do mundo, né? São 6,7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais aproximadamente 5 milhões está no Brasil. Aliás, já faço um parênteses, muita gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, que fornece oxigênio. Vocês sabem que a floresta não produz mais oxigênio do que consome, né? Mas sim, ela é importantíssima do ponto de vista de gases de efeito estufa. Então, como está dizendo, os países já mencionei, e uma coisa importante é que a Amazônia, muitas vezes as pessoas não pensam, mas é o maior depositório de vida biológica no mundo, né? Contém vários milhões de espécies de insetos, pássaros, plantas, etc. Só para vocês terem uma ideia, uma árvore crescida na Amazônia tem mais espécies de formiga do que toda a Europa. Então, a variedade, a biodiversidade é impressionante na Amazônia. Como eu disse, o rio ele conta para 15% a 16% de toda a descarga de água doce nos oceanos do mundo. E a floresta, como eu disse, ele bombeia, tem um mecanismo que talvez quem está no ambiente conheça, de evapotranspiração, né? A Amazônia é muito úmida, as árvores absorvem a água do solo e bombeia por processo de evapotranspiração para a atmosfera. Vocês já vão ver uma consequência importantíssima disso para toda a América do Sul. Para vocês terem uma ideia, uma árvore com uma copa entre 10 a 20 metros de diâmetro na Amazônia bombeia cerca de 600 a 1.000 litros d'água para a atmosfera por dia. Então, para ver a importância que tem a Amazônia para o mundo como um todo, né? Outra coisa que às vezes nos esquecemos é que a Amazônia é habitada, com muita concentração, mas da ordem de toda a Amazônia, nos países panamazônicos, da ordem de 30 milhões de pessoas habitando toda a Amazônia, né? Desses 30 milhões, cerca de 9%, 2,7 milhões, né, são de populações indígenas, ou que nós chamamos agora, um termo mais apropriado, né? Toda a América Latina, né, povos originários, né? Eles não gostam de saber que já estavam lá, né? Desses povos originários, outra confusão da Amazônia, são 400 etnias diferentes, na Amazônia como um todo. Só no Brasil são 300 etnias diferentes. Línguas um pouco distintas, costumes um pouco distintos, né? Das quais, dessas 400, ainda cerca de 80 dessas ainda permanece largamente isolada. Às vezes, quando se fala da Amazônia, não temos noção, já vou mostrar um exemplo agorinha mesmo. Outro problema é a questão de desmatamento da Amazônia. Bom, todos sabem, já muito conhecido o embate que eu tive com o presidente anterior do Brasil, questão de desmatamento, mas o desmatamento é absolutamente importante, o controle disso para a questão de mudanças climáticas. Como está dito aí, vocês não falam bilhão, mil milhões, né? O Fernando sempre me corrige, mas nós ainda falamos milhões, né? São 127 bilhões de metros cúbicos de carbono. Então, se a Amazônia fosse toda desmatada, não precisa de queimar. A Amazônia, as árvores, quando caem e depois tem um processo de deterioração, já emite gás carbônico para a atmosfera, né? Se a Amazônia fosse toda cortada, isso significaria
a emissão de gases de efeito estufa equivalente a 140 anos da uso antrópico. Então, é uma preocupação muito grande a questão de manutenção da Amazônia com relação à emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Falei da questão dos indígenas, que há alguns fora de contato. Esse daqui é um exemplo paradigmático dessa situação. Essa área que se vocês olharem o mapa do Brasil, em cima tem Roraima, que faz a divisa com o Guiana, que aliás é uma preocupação agora, tem uma ameaça da Venezuela de pegar parte da Guiana, mas divisa com a Guiana com a Venezuela, esse estado mais ao norte, Roraima. Né? Que vocês estão a ver aí, em Roraimópolis, uma população de indígenas isolados, que tem pouco contato. O Pirititi, que eles chamam, tem uma etnia que já era muito conhecida, o Waimari Atuari, que já era conhecido. Mas vocês vejam que a descoberta desses povos isolados foi em 2011, muito recente, fazendo voos sobre lá, vendo essa etnia, se descobriu que tinha povos isolados. E às vezes, quando eu converso com colegas europeus, eu fiz meu pós-doutoramento na Holanda, eu se lembro sempre da esposa do colega, falou assim, por que vocês não agem, é só viajar de avião, ir lá e olhar? A primeira vez que ela viajou sobre a Amazônia, ela caiu na real, como se diz no Brasil. Certo? Vocês estão vendo aonde moram esses índios Pirititi. Essa área aí, 43 mil alqueires, ou 430 quilômetros quadrados, equivale a 1/3 de toda a grande área de Lisboa, nessa mata. Então, os problemas na Amazônia não são fáceis de trabalhar. E quando se fala, às vezes, algumas pessoas criticam. Agora, recentemente, o presidente Lula falou que os países desenvolvidos têm que ajudar os não desenvolvidos que têm floresta tropical a se manter. Ele não está brincando, envolve muito recurso. Não fazer qualquer ação, entrar nessa mata, precisa de muito recurso, não é uma logística bastante fácil. E agora o governo está muito preocupado com a proteção. Outro ponto que eu vou mencionar, muita gente pensa que a maior parte do desmatamento da Amazônia é para extrair madeira, vender madeira e minérios também. 30% de todo o desmatamento da Amazônia é para grilagem de terra. Grilagem é um termo brasileiro, que é tomar posse de terra e de terras públicas ainda não destinadas e de terras indígenas. Por que nós falamos grilagem? É porque eles, para mostrarem a posse da terra, muitas vezes mandam elaborar com pena nanquim, papel antigo, um título de posse ainda do tempo da colonização portuguesa. E para dar a ideia que aquilo é papel antigo, eu coloco numa gaveta e coloco muitos grilos na gaveta. Então ele suja o papel, por isso que se fala a grilagem de terra. Falar um pouco da biodiversidade. Como eu disse, na biodiversidade da Amazônia são sobre 3 milhões de espécies, né? 2.500 espécies de aves. Luiz, quantas espécies de aves tem na Europa toda? Quantas espécies diferentes? 1.000, 2.000. Eu acho que não passa de 100. Então, nós estamos falando de 2.500 espécies de ave, ou seja, 1/3 de todas as árvores tropicais que existem na Terra. É disso que nós estamos falando, é desse tesouro que nós estamos falando. Um grande paladino da biodiversidade na Amazônia é o Thomas Lovejoy. Infelizmente, ele é um americano, felizmente faleceu, acho que há 2 anos atrás, um grande explorador da Amazônia, junto com outros colegas, daqui a pouco vou mostrar um deles, que é o Carlos Nobre, e ele passou a maior parte do tempo trabalhando no Instituto de Pesquisa da Amazônia, que fica em Manaus. E ele estudava muito a aplicação da biodiversidade da Amazônia. Vocês estão a primeira, tem vários exemplos, só citei 2. O primeiro é essa víbora, né, Fer de Lance, que é uma espécie de jararaca no Brasil.
que o veneno nela, levou a esse inibidor do angiostensin convertenzima, da enzima convertora do angiostensin, né? Isso vem do veneno dessa cobra, um veneno poderosíssimo. Tem um retrato da cobra jararaca ao lado, né? Outro ponto que ele menciona, importante, nós estávamos falando de formigas. As formigas coletam folhas na Amazônia, né, para fazer aquela cama onde criam os fungos dos quais elas se alimentam, né? E ele foi um dos estudiosos, trabalhos importantes publicados na Nature, vendo folhas que as formigas evitam na Amazônia. E daí então tiraram produtos naturais para contra-atacar animais que prejudicam a produção agrícola. Bom, vendo essa jararaca, eu espero que eu não assuste nenhum dos jovens. Tem tantos jovens aqui, estou tão alegre, coração alegre de ver tantos jovens aqui, que talvez pense, visitar a Amazônia. Não fique com tanto medo, pode ser perigoso, mas se vocês forem, já aproveito fazer uma propaganda. Esse é um livro de 4 colegas, o Otávio Marques, o André Terovitch, o Márcio Martins e Ivan Sazima, que lançaram a semana passada esse livro, Serpentes da Amazônia. É um livro muito fácil de ver, porque não precisa de ler nada. Cada serpente do lado tem um símbolo se diz se é muito venenosa ou não, se está na árvore ou não. E eu tenho a satisfação de mostrar, vocês podem procurar, porque esse livro, o prefácio fui eu que fiz, então me dá uma satisfação muito grande. Mas vou dar um outro exemplo interessante da biodiversidade da Amazônia. Eu já vou falar sobre o povo que eu vou mostrar, o povo Yanomami. Esse que vocês estão a ver aí são cestos feitos pelas mulheres Yanomamis, que pegam palha da floresta, original da floresta, e fazem esses cestos que vêm principalmente pelos franceses, que compram muito, porque não sei se vocês leram um livro, Quando o Céu Caiu, de um autor indígena, um Moribixaba é cacique, indígena, que tem um livro publicado com os franceses. Os franceses têm muito interesse também, devido à proximidade da Guiana Francesa. Pois bem, elas faziam esse cesto, e depois de um tempo, só faziam o cesto de palha. Depois de um tempo, elas passaram a usar um fio, esse fio que vocês estão a ver aí, preto, que reforçava muito o cesto. Aí os franceses disseram que não iam comprar mais, porque eles estavam usando material que não era da floresta, né? Estava um material plástico que para reforçar o cesto não era uma coisa tão original. Bom, eles disseram, nós extraímos da floresta isso. E não acreditavam, então chamaram uma especialista, colega minha, da Universidade Federal do Amazonas, para ir lá com eles visitar. A hora que descobriram que esse que eles usavam é uma nova espécie de fungo, que dá um fio extremamente comprido e forte, uma resistência enorme. E esse livro que vocês estão vendo, o Marasmus Yanomami, é uma nova espécie que foi registrada para mostrar a importância da biodiversidade na Amazônia, que na Amazônia como um todo, que a humanidade tem que respeitar. Bom, uma outra importância da floresta amazônica, eu não sei, quem não é latino-americano, ele sabe bem, mas não conhece, são chamados rios voadores. Praticamente toda a umidade, os ventos que tem sobre a floresta amazônica, naturalmente devido à circulação da terra, vem do leste para o oeste. Então passa por cima da África, eles vêm muito secos, e quando entram no Brasil são secos, por isso o nordeste do Brasil é bastante seco. Mas à medida que eles começam a penetrar sobre a Amazônia, com o processo de evapotranspiração, e essa quantidade enorme de água que eu mencionei, essa umidade sobe e ela é carreada pelos ventos que estão circulando de leste para oeste. É carreada até encontrar os Andes. Quando encontra os Andes é uma barreira natural, então elas são refletidas pelos Andes e vão para o sul do Brasil. A parte central todinha do Brasil, que é importantíssima, porque a maior fonte de água que nós temos no Brasil, o Rio São Francisco todo,
é feito no Planalto Central, perto ali de Brasília. Então essa umidade vem e vai até o norte da Argentina. Até a produção no norte da Argentina depende de umidade que vem da Amazônia. Quem quiser vir, eu vou deixar depois a apresentação, esse site é muito interessante, que foi feito pela tem a maior parte em português, mas feito pela televisão alemã, e mostra a importância desse fluxo atmosférico e a quantidade imensa de água. E isso daí que eu estou mostrando é claro um desenho feito em computador, mas aqui está como é que é a realidade. A fotografia de satélite, tirada já em outubro de 2019, já tinha saído do INPE, mas ainda me passaram essa imagem. Vocês estão a ver, então, toda a umidade vindo da Amazônia por esses rios voadores, carreando, então, a umidade da floresta, o quão importante é a floresta. O outro aspecto, naturalmente, que vocês sabem que é importante da floresta é a questão de sequestro de carbono para evitar o aumento da concentração de gases de efeito estufa, né? Vocês sabem que na Revolução Industrial nós tínhamos da ordem de 180 a 200 partes por bilhão de concentração de gás carbônico na atmosfera. O ano passado já chegamos a 420, um aumento violento da concentração de gás carbônico. E eu vejo às vezes os engenheiros que falam, vamos fazer processo na Noruega, armazenar carbono, etc. Eu fico até rindo, sabe? Porque a melhor ferramenta que a humanidade tem para sequestrar carbono é a floresta. São as florestas tropicais, principalmente as florestas tropicais para sequestrar carbono. O processo é o processo que a mãe natureza nos deu, né? Essa linda reação química da fotossíntese que nos permite absorver grande quantidade de gás carbônico da atmosfera. Então, como eu digo, a Amazônia não é o pulmão do mundo, ela é a limpadora do mundo, né? As florestas tropicais, de reduzir a concentração de gás carbônico da atmosfera. E que na figura do meio que eu mostro, é saber que a floresta cortada, mesmo sem ser queimada, ela emite sim gás carbônico, que é extremamente importante. Quais são as florestas principais que nós temos no mundo para isso? São as três grandes bacias, a bacia do rio Amazonas, a bacia do rio Conga e as florestas tropicais da Indonésia. Vocês estão a ver, esse resultado ainda é de 2019, e eu ainda mostrava com orgulho a função da Amazônia. Quanto mais verde estiver a figura aí, mais ela está absorvendo. E quanto mais para o azul está emitindo. Então vocês veem que tem uma parte toda no sul da floresta amazônica que já está emitindo, depois eu vou mostrar isso um pouco mais. Da Indonésia já estão emitindo muito mais do que absorvendo, eu vou até mostrar na próxima transparência, e isso porque grande parte da floresta da Indonésia ainda existe, mas foi cortada para produzir óleo de palma. Então, as palmeiras que produzem óleo de palma não absorvem tanto como as florestas originais. Eu gostava de mostrar para mostrar que grande parte da Amazônia ainda é um absorvedor de gás carbônico da atmosfera. Não é mais assim como eu mostrarei daqui a pouco. Aqui está as principais florestas, e ainda é o resultado agora de 2021, que ainda mostra a floresta amazônica, ainda absorvendo para menos 10, então gigatoneladas de CO2 equivalente por ano. CO2 equivalente porque leva em conta também a absorção de metano, que é outro grande gás importante para efeito estufa, né? Vocês estão a ver, por exemplo, que a floresta da Indonésia já é um emissor de gás carbônico, em vez de absorver gás carbônico. O outro ponto importante que vocês já devem ter ouvido falar é o chamado tipping point, né? O ponto de não retorno. Esse foi um trabalho muito interessante feito pelo Thomas Lovejoy, com esse cientista brasileiro, que é um dos maiores climatologistas do mundo. Fez um trabalho importantíssimo, tem feito trabalho importantíssimo para a floresta amazônica, um grande colega. Ele é um knight, um lord do Reino Unido, ganhou o prêmio, e o prêmio
o prêmio sueco de proteção do meio ambiente da floresta amazônica, Carlos Nobre. Então eles fizeram um modelo muito interessante, complexo, então tem uma modelagem grande, mostrando quanto foi desmatado, como é que vai ser a recuperação da floresta. Isso é importantíssimo, que muita gente não entende sobre a floresta amazônica, que é muito distinta, por exemplo, da floresta da Austrália. A floresta na Austrália evoluiu sendo cortada, queimada, acostumando com isso. Floresta amazônica não, grande parte do solo amazônico não é tão rico assim de nutrientes. Ele sobrevive da própria umidade e de uma grande camada de massa vegetal acumulada. Tem regiões que são melhores, eu mesmo visitei algumas mais produtivas, mas a maior parte não. Então, se começa a destruir, depois daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, começa a destruir, ela tem dificuldade de recuperar-se. Ela tem a grande ferramenta para recuperar-se ainda é os Andes, porque a umidade que bate lá ainda volta, né? Mas tem problema, então eles fizeram um cálculo e mostram que modelagem, é claro que a modelagem algumas pessoas criticam, mas já está cada vez mais comprovado, eu vou mostrar a vocês, que se a floresta amazônica como um todo, não só a brasileira, for desmatada da ordem de 20% a 25%, podemos chegar a um ponto de não retorno em que a floresta se transforma totalmente numa savana. Então, para a humanidade, isso é uma preocupação muito grande, extremamente grande, não é só para a América Latina. Aqui eu vou lhes mostrar, isso daí é um trabalho feito pela NASA, com satélites da NASA, da evolução do desmatamento na Amazônia de 2001 a 2018. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu falei de 25% de desmatamento. Hoje ou ontem no almoço, alguém me perguntou a quão perto nós estamos disso. O Brasil, desde a descoberta em 1500 até 1980, tinha desmatado praticamente nada a Amazônia, muito pouco. Estou falando do Brasil na Amazônia como um todo. Então, no Brasil, como eu disse, são da ordem de 5 milhões de quilômetros quadrados. De lá para cá, nós já desmatamos quase 20%. Então, não é só um desmate grande, mas um desmate rápido. E isso que é extremamente preocupante, e vocês vão ver nessa fotografia da NASA, vocês vão ver evoluídos os pontos amarelos que vão aparecer, são os pontos de área desmatada. Então, vocês estão vendo ao longo dos anos o crescimento dos pontos de área desmatada. Então, todo esse arco que está desmatado recebeu o nome de arco de desmatamento por essa grande cientista brasileira, Berta Becker, que infelizmente já nos deixou. Ela era professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e geógrafa, se não me engano, fez trabalhos importantíssimos sobre desmatamento da Amazônia. E vocês vejam que não é só no Brasil, na Colômbia, no Equador, na Bolívia, eu não mostrei mais para baixo, não faz parte nominal da floresta amazônica, mas no Paraguai também. Outra coisa importante que eu vou mostrar no próximo slide, mas já adianto, muitas vezes eu venho à Europa e me pergunto por que está tanta queimada na Amazônia, etc. Né? E eu lembro, no tempo que passava em Portugal, vimos queimadas aqui também, queimadas, por exemplo, em plantação de eucalipto. Né? Na Amazônia, a queimada é diferente do que nós vemos aqui. A queimada na Amazônia só ocorre depois de desmatado. E não é natural, porque a floresta é tão úmida que é necessário cortar e secar para queimar. Né? Então, a queimada na Amazônia, o desmatamento, a queimada, tem uma sequência que é essa daí. Primeiro, eles começam com um desmatamento seletivo. Eles faziam uma queimada, um desmatamento grande, mas depois vou mostrar o trabalho do INPE de monitoramento por satélites, eles percebiam que o satélite monitorava áreas grandes limpadas, que eram limpas. Então eles começaram a fazer desmatamento espinha de peixe, que nós chamamos. Penetram embaixo da floresta, começam a desmatar, demorar para ser reconhecidos. Né? Então, depois que eles começam a fazer isso, eles começam a fazer o corte das árvores menores, né? Até perder, quando tem mais de 50% da floresta, aí sim eles fazem a queimada. Porque as grandes, vocês vão ver na próxima transparência,
os grandes árvores da Amazônia com grande diâmetro, se faz uma queimada rápida, não prejudica. Ajuda até a tirar assim que ocorre, e geralmente vem depois do desmatamento. Parte do que acontece, muita coisa, também tem responsabilidade de todos os países do mundo, porque a grande parte dessa madeira vai para a Europa e para a América do Norte. Sabe? Mesmo eu, quando morava lá, via lugares vendendo tábuas especiais para casas ricas de madeira da Amazônia. Mas agora é quase tudo ilegal. Então tem desmatamento ilegal. Tem uma outra coisa importantíssima que é o que eles chamam, que eu falei de grilagem, né, que é land grabbing, que é ilegal em áreas federais e reservas indígenas. E agora que está preocupando, eu vou mostrar daqui a pouco, a mineração ilegal está afetando fortemente a Amazônia. Antes era ouro, né? Agora é terra rara e vários outros metais preciosos e também a criação de gado. Mas não, o gado, muita gente pensa que a Amazônia é desmatada para criar gado. O gado é uma desculpa, porque o que acontece, quando chegou durante o período do governo militar no Brasil, havia entre os militares uma ideia de teoria da conspiração, né, que os americanos começou a entrar essas religiões mais protestantes, trabalhando com os índios, que a ideia era realmente dominar a Amazônia. Então os militares, não, nós temos que dominar a Amazônia, inabitada, temos que ocupar a Amazônia. Então existem duas frases que caracterizam bem esse período. A primeira era do general militar, Andreasa, que falava o seguinte: maneira de conquistar a Amazônia é encher de gado e seguir a pata do boi. Vamos conquistando onde o boi entra. Né? O outro era de um ministro da Economia, Delfim Neto, Tony Delfim Neto, que dizia: a maneira de conquistar a Amazônia é fazer de lá um faroeste e mandamos mais tarde o xerife que nunca foi. Né? Então a Amazônia foi ocupada aprendendo a entrar essa ocupação de terras. Ainda existe muita terra de uso não determinado do governo ainda. Mas agora eu quero fazer minha primeira homenagem aos indígenas, aos povos originários da Amazônia. Aí vocês estão vendo um gráfico feito pelo uma ONG, Instituto de Pesquisas da Amazônia. O que vocês estão a ver aí, todas essas áreas verdes escuras são reservas indígenas. Grande parte das reservas indígenas nós devemos, não foi ao Lula, ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Estava crescendo muito o desmatamento na Amazônia e ele aumentou o número de reservas indígenas, porque eles protegem, ajudam a proteger. Aquilo que vocês estão verde claro são unidades de conservação do governo. E tem algumas áreas, aquela branca que está mais quase próximo do Amapá, umas áreas brancas aqui quase próximo do Amapá, a seta aparece aqui, por exemplo, né? Que essa daqui ainda é sem informação para eles. E aqui tem aquele arco de desmatamento que vocês estão a ver. Então, essa APA, que muita gente não sabe que é área de proteção ambiental, né, que não pode ser ocupada. Então vocês vejam que tem uma grande importância as reservas indígenas e também reservas nacionais para a proteção da Amazônia. Só que infelizmente nos últimos anos, e principalmente no governo passado, isso de tudo deixou de ser dada a importância que devia. Aqui vocês têm, claro, essa região, isso aqui fica no estado do Pará, ao sul de Belém, bem ao sul de Belém. O estado de Pará é bastante grande. Estava mencionando que a Universidade Federal do Pará tem 9 campi, entre o campo em Belém e o mais distante, são 950 quilômetros. Né? Então é bastante grande o estado do Pará. Mas então aquele pontinho não está tão perto de Belém assim. Mas essa área é a área dos indígenas Ituna e Tatá, que há mais de 10 anos o governo tinha que fazer a reserva indígena deles, e a reserva indígena não foi concedida, porque surgiu um problema legal, não é legal, do pessoal do agropecuária no Brasil.
Em 1988, nós tivemos a última, como é que chama? A Lei Magna. Como é que chama a Lei Magna? Constituição Brasileira. Isso é a minha idade, eu tenho 76 anos, então me perdoem que às vezes falha, né? A última Constituição Brasileira foi em 1988. E o Congresso Nacional, que a Câmara Federal são da ordem de 600 deputados federais. Nós já temos 320, que é chamada bancada da agroindústria. Certo? E tem mais 60, que é chamada bancada da bala, né? Pessoal que defende arma. Né? Então, eles propuseram uma lei absolutamente absurda, que quando a Constituição foi promulgada em 1988, os indígenas que ocupavam suas terras até então teriam direito a elas. Quem não ocupava não teria mais direito a elas. Né? Então, isso é a chamada Lei do Marco Legal no Brasil, que está uma discussão muito grande. Infelizmente, foi aprovada pelo Congresso Nacional. O presidente Lula vetou vários dos pontos da lei para permitir os indígenas terem as suas terras, mas, infelizmente, eu acho que ele vai perder no Congresso. Mas, devido a essa discussão, a área dos Ituna e Tatá não foi concedida ainda. Então, tudo que vocês veem em verde era como era a floresta original em 2001. Era tudo verde, absolutamente tudo verde. Então, vocês veem que a partir de 2001, como foi ocupada, e principalmente por mineração ilegal. Tem uma cidade lá, se vocês olharem no mapa, chama Itaiutuba, é próximo do rio Tapajós, se vocês olharem lá. Nessa região aí, quando eu era diretor do INPE, nós estávamos dando alerta do sistema que eu vou mostrar daqui a pouco, cerca de 15 a 20 alertas de desmatamento por dia, a área menor 20 hectares. Nenhuma ação do governo. E aí o governo anterior, Bolsonaro, recebeu os mineradores que atuavam lá e disse, a mineração vale mais do que, eu não vou falar o palavrão em português, de uma árvore em pé. Pois bem, e acusou até organizações não governamentais de estarem botando fogo lá. Por quê? Tem cerca de 1000 mineradores ilegais na região. Invade a região, as áreas indígenas. Tomar uma água. Prostituem as mulheres e levam doenças. Então, isso tem que acabar. Dá um outro exemplo aqui. Esses são os famosos indígenas Yanomamis, que tem no norte do Brasil, no Amapá. Aqui está o mapa que vocês podem ver, está entre Brasil e Venezuela. Aquela parte vermelha é a parte do território Yanomami, que foi descoberto, eu acho que 30 anos atrás, né? Que tinha contato com os brancos. O território Yanomami, a parte vermelha do Brasil, é 2 vezes o tamanho da Suíça. Para vocês terem uma ideia do território que vocês estão a ver. Eles são aqueles indígenas que eu mostrei a cesta que vocês viram aí. O que aconteceu? E a liberação do governo anterior, fortemente, já tinha antes, mas tinha maior monitoramento, mas foi estimulada no governo anterior. Aí vocês estão vendo uma terra de mineração de ouro na território Yanomamis. E vocês sabem como que eles mineram ouro na Amazônia, né? Usam mercúrio, né? Porque mistura o mercúrio com a terra, o mercúrio faz um amálgama com ouro e depois queima numa frigideira, o mercúrio vai embora, cai no rio e fica só o ouro, né? Essa terra toda deteriorada, isso daí que vocês estão vendo a ONG americana, a Amazon Watch, em junho de 2021. Qual a consequência disso? E a primeira coisa, isso eu prezo muito a minha querida amiga, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que ao entrar, a primeira coisa que foi ver foi resolver os problemas de Yanomami. Estavam morrendo todos, porque não é só a questão de não poder pescar, não ter peixe, é o problema das doenças que trazem a eles, inanição. Aqui vocês estão vendo crianças Yanomamis, não se assuste com essa figura.
A tungíase é o famoso bicho do pé, né? Mas as pessoas ficam tão fracas, lá os indígenas ficam tão fracos, que muitos das crianças, os pés tinham que ser cortados. E então a primeira coisa que fez o governo ao entrar foi, aí tem uma reunião, tem o senhor Forte à direita, logo o seguinte é o Rodrigo Agostinho, grande amigo, que é agora o presidente do IBAMA. O IBAMA é o Instituto do Brasil responsável por fiscalização em toda a Amazônia. A seguir está um militar que tem qualquer entrada na Amazônia tem que ter apoio militar. Só na região da Amazônia como um todo tem agora 26 grandes grupos criminosos, que é muito difícil do governo controlar porque eles atuam através das fronteiras. Passam da fronteira de um país para outro e torna muito difícil a ação do governo. A seguir dele está a querida Marina Silva, grande ministra do Meio Ambiente, e depois está a ministra indígena, a ministra Sônia Guajajara, da etnia Guajajara. Então o governo Lula colocou a primeira ministra indígena na história do Brasil, para mostrar a importância que estamos dando a essa questão do meio ambiente, principalmente na Amazônia. Eu mencionei que a Amazônia era muito importante como um absorvedor, sequestrador de gás carbônico, e o Brasil, a instituição no Brasil responsável pela medida de emissão de gases de efeito estufa do Brasil, para ir por IPCC, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, é feita pelo INPE, instituto que eu dirigia. Mas tem, apesar de toda a pressão do governo Bolsonaro, os pesquisadores do INPE mantiveram produzindo os dados como eles eram. Essa publicação que vocês estão a ver é da Nature, essa foi 2020, 2021 saiu, e agora teve uma recente, o ano passado. Essas medidas feitas pela doutora Luciana Gatti, uma física, se vocês entraram, ela coordena um grupo internacional, que ela faz em 5 lugares na Amazônia, fazem medidas locais, que são aviões que sobem a 5.000 metros de altitude e descem em espiral mais vagarosamente e vão medindo a coluna do ar, a concentração de gás carbônico. O que essas setas estão a mostrar é o seguinte: vejam que toda a parte leste da Amazônia, então mais para o lado de Belém, as flechas cor de laranja demonstram desmatamento, isso é uma média de 10 anos. Desmatamento, a flecha azul é a precipitação nos meses de agosto, setembro e outubro, que é a estação mais chuvosa na Amazônia, né? E a azul, a coluna azul, aí são as emissões de gases de efeito estufa. Se é verde para baixo está absorvendo, se é para cima está emitindo. Então vocês vejam que toda a parte leste da Amazônia, devido ao desmatamento, já é mais uma emissora de gás carbônico do que absorvedor de gás carbônico. Na média como um todo ainda está absorvendo um pouco, mas é muito preocupante com esse arco de desmatamento. Então é isso que está nesse retângulo vermelho, é a mensagem principal dessas medidas. Eu faço aqui uma homenagem a meus colegas do INPE, um deles aqui, se vocês procurarem esse nome, primeiro Luciana Gatti e Luiz Aragão, entrarem em Nature Science, vocês vão todos os trabalhos, uma quantidade enorme de trabalhos, que mesmo com a pressão do governo, continuaram a produzir os dados para benefício do Brasil e da sociedade. E esse aquecimento, esse desmatamento, essa perda de umidade é real ou não? Vocês vão ver agora o próximo trabalho também de cientistas brasileiros, esse aqui na Nature também, em 2021, toda a parte central do Brasil, aonde tem que ser as nascentes de águas, como eu mencionei, já está diminuindo fortemente a umidade. Então ele chama a atenção que o Brasil tem que ter, o governo está cônscio disso, que tem que ter uma política para a questão do que pode ser de falta d'água. E essa região que vocês veem
tudo em marrom aí, é onde está concentrado o agronegócio brasileiro, onde se produz soja, se produz vários produtos para o mundo como um todo. Na verdade, naquele arco do desmatamento que eu mostrei, não vou retornar, ali naquela região que é no sul da Amazônia, a umidade do solo já está 20% menor do que no resto da Amazônia. A estação seca já dura cerca de 3 semanas mais que o resto da Amazônia. Então, quando se fala em mudança climática, o Brasil tem outro problema, toda a América Latina. Além da Amazônia, tem o El Niño que é ao lado. Sabe? O El Niño, quando tem o El Niño, leva mais seca para a Amazônia. Eu estive há uma semana e meia atrás em Manaus. Ao descer em Manaus, quem já esteve em Manaus vê aqueles rios imensos, né? Rio Amazonas e o Rio Negro. O Rio Negro ainda tem um bom caudal, mas o Rio Amazonas vê praias enormes, 1 quilômetro de areia sem rio nenhum. Né? Então foi um efeito sinergético do El Niño com o desmatamento na Amazônia. Outra coisa importantíssima é o impacto das mudanças climáticas na agricultura. Eu sempre digo, eu converso muito agora, não sou da área, não sou climatologista, mas tenho muitos amigos climatologistas, um dos melhores do mundo, fica ao meu lado em São José dos Campos, o José Marengo, muito conhecido. Ele já disse claramente, esquece 2050, temperatura menos, aumento médio, menos que 1,5, 2 graus. Isso vai acontecer. Nós, os países do mundo, não tomaram as medidas que deveriam ter tomado para evitar isso. Isso vai acontecer. Então, isso significa que nós temos cada vez mais que desenvolver cultivares que sejam resilientes a temperaturas mais altas. É claro que alguns países, por exemplo, na própria Rússia, ou mesmo na Suécia, vão se tornar mais produtivos do que estão agora. Né? Mas a competição vai aumentar. Mas no Brasil, a estimativa também feita pela Márcia Zilli, uma colega do INPE e colegas também do Museu Guild, a estimativa é que se o Brasil vai desenvolver um cultivar, principalmente para a região central que está seca, que seja resiliente ao aumento de temperatura, nós estamos falando de gastos da ordem de 500 a 600 milhões de dólares por ano. Isso significa que o novo cultivar demora de 8 a 10 anos para entrar no mercado. Então não estamos a brincar, precisamos tomar cuidado do que está acontecendo. É preciso que o mundo esteja consciente da importância das florestas tropicais, não só do Brasil, mas também da bacia do Congo. Temos, por exemplo, problemas de mineração. Embora a mineração seja pequena, já se tem vários estudos. Essa é uma área muito importante, que é a Reserva Nacional do Cobre e Associado, Hans. O nome cobre, vocês já imaginam, né? Riquíssimo em cobre. E aí se fala com os mineradores, falam, não, a exploração é pequena, podemos concentrar. No entanto, os efeitos além da área de mineração são enormes. Depois esse é um trabalho, outra vez, da Nature, mostrando a importância do que acontece. Tivemos agora uma discussão, não sei quantos dos senhores e senhoras viram nos jornais, da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Está se falando, o Suriname agora, que é lá do Brasil, descobriu novos poços, muito rico em produção de petróleo. O Suriname está tendo um grande lucro, então está tendo uma pressão enorme no Brasil, dentro do próprio governo. Eu sou muito honesto em defender, dentro do próprio governo, a ministra Marina Silva sofre essa pressão para aprovar a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. O que é a foz do Rio Amazonas? Vocês estão a ver lá o Rio Amazonas, Pará, Maranhão, isso daí é toda chamada margem equatorial do Brasil, né? Que dá para o Equador. O que eles dizem é que a exploração não é tão preocupante porque está a 500 quilômetros de Belém, certo? Embora esteja, como os senhores veem, próximo do Amapá. Ora, aqui nós sabemos que, se olharem para a circulação do Oceano Atlântico em todo o hemisfério sul, os fluxos sobem ao longo da costa da África e da costa do Brasil, né? Então vão subir, e nós sabemos, quando fazemos
exploração de petróleo, temos que contar que vai ter vazamento. É muito difícil não ter vazamento, principalmente como estamos falando da profundidade que eles estão falando aí, muito profundo, águas profundas, que é uma grande experiência do Brasil. Então, a Petrobras, que é a empresa encarregada dessa, não sei se está associada com a empresa portuguesa nisso, a Petrobras fez uma proposta de exploração, mas não foi aprovada pelo IBAMA, do Ricardo Agostinho, porque diz que não tinha os estudos ambientais que haveria de ter. Mas, então não aprovou, então está uma briga enorme, porque, é claro, os estados que rodeiam aonde vai ter exploração recebem os royalties de exploração do petróleo. Então tem interesse político muito grande nisso, né? Mas vocês estão vendo como é a preocupação no Brasil. Aqui à direita, vocês estão vendo um mapa grande de um coral, de uma linha de coral, que vocês estão vendo aí, 1.300 quilômetros. Isso daí, esses corais na foz do Rio Amazonas, há 20 anos atrás não eram conhecidos. Tinha indicativos disso, não eram conhecidos. Tá, da ordem de 200 a 500 metros de profundidade. Nunca se pensava que havia coral na foz do Rio Amazonas. E a exploração muito próxima dali dos corais, né? Então, não é que nós sejamos contra a exploração de petróleo, se bem que muito melhor talvez para a energia alternativa, mas é claro que a pressão econômica do petróleo sempre vai haver. Mas nós estamos tentando agora motivar o governo para olhar isso com mais cuidado, não aprovar imediatamente. Como que nós monitoramos a questão de desmatamento da Amazônia? Fazer uma breve exposição, e devo isso a esse colega Cláudio Almeida, que é o responsável pelo INPE, é coordenador de todo o monitoramento por satélite dos 6 biomas brasileiros: Amazonas, o Cerrado, o Pantanal, o bioma do Sul, a Caatinga e a Mata Atlântica. Como que nós fazemos isso? O principal sistema que nós temos são 2 sistemas, o PRODES e o DETER. Certo? O PRODES é um sistema de monitoramento de satélite que foi criado pelo INPE por iniciativa própria, do próprio INPE, dos pesquisadores de 1988, para usar a imagem do satélite Landsat para monitorar desmatamento, principalmente na Amazônia. O satélite Landsat foram lançados no final da década de 60, começo da de 70, e quando foram lançados, por fortuna, o diretor do INPE na época, o Dr. Fernando Mendonça, tinha feito doutorado em Stanford e ele sabia da relevância das aplicações civis de satélites. Então, imediatamente, ele fez o INPE entrar no consórcio de uso do Landsat, se construiu uma antena enorme, receptora, em Cuiabá, que é o centro geométrico de toda a América do Sul. Então, durante os 5 ou 6 anos, quando havia reunião de usuários do Landsat, era Estados Unidos, Canadá e Brasil, eram os únicos que usavam. Então, o Brasil o INPE desenvolveu toda a tecnologia para análise de imagem, agora que é dominada pelo mundo todo, né? Então, a série histórica produzida pelo PRODES é considerada a melhor série histórica no monitoramento de florestas tropicais no mundo, porque tem tudo guardado sobre como avançou isso daí. Mas ela dá o resultado uma vez por ano. Depois, eu vou mostrar na próxima figura por quê, foi criado o sistema DETER. Como eu disse, só voltar um passo atrás, no caso do PRODES usamos a imagem do satélite Landsat. Aí criamos o sistema DETER usando só satélites brasileiros, que eu vou mostrar agora mesmo quais são. Porque em 2004, era o governo Lula já, houve um pico de desmatamento na Amazônia, 27 mil quilômetros quadrados. Né? Uma área enorme, 27 mil quilômetros quadrados, acho que é 40 vezes a área urbana de toda a grande Lisboa. Né? Então, a Lula reclamou a Marina Silva, que era então ministra do Meio Ambiente, e ela foi ao INPE e disse: olha, os senhores estão me dando todo ano o resultado do desmatamento aquele ano. Isso não serve para nada, já ocorreu o desmatamento. Nós queremos ter um alerta que nos permita ações diárias.
E aí foi desenvolvido esse sistema que não precisa ter uma precisão muito grande da área desmatada. Não precisa de ter uma resolução enorme. Porque, é claro, uma grande árvore na Amazônia tem um diâmetro de 20 metros. Derrubou 3, 4 árvores, não precisa ter uma resolução de 2 metros. Né? Então se desenvolveu um sistema, inclusive com câmaras feitas pelo Brasil, para monitoramento, para o sistema de alerta para o governo. E os dados do INPE são diretamente transmitidos ao IBAMA. Aí estou a mostrar a vocês essa série histórica do PRODES, desde 2008 até o ano. É preciso entender um pouquinho como é que essa série, o desmatamento na Amazônia é sempre medido de agosto do mês a julho do outro ano, para pegar toda a estação seca e a estação úmida. Então é sempre julho a agosto que vocês estão vendo aí. Vocês veem 2 grandes picos. O primeiro pico foi no governo Fernando Henrique Cardoso, que ele reagiu criando então mais reservas indígenas e reservas nacionais da floresta. Mas depois, outra vez, o pecado sempre vence, né? Começou a crescer o desmatamento, até que teve o segundo pico no governo Lula. E aí que foi criado esse sistema DETER. Usando esse sistema DETER, e o Lula pode realmente dizer que atuou, usando o sistema DETER e uma força grande de fiscalização na Amazônia, reduziram o desmatamento em 80%. Caiu de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 a pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados em 2012. Já não era o governo Lula. A revista Nature chamou isso daí do exemplo paradigmático mundial de sucesso em controle de desmatamento em florestas tropicais. Depois começou a crescer, mas eu quero chamar a atenção dessa publicação que eu estou colocando aí. Além de dar os dados desmatar, até então, todos os países que produziam imagens de satélite, NASA, a Agência Espacial Europeia, a japonesa, a chinesa, vendiam suas imagens. Aí, como o Brasil tinha um convênio com a China, o diretor do INPE, então, o Dr. Gilberto Campos, falou, por que nós vendemos? As imagens que nós produzimos praticamente não cobrem o custo de desenvolvimento do satélite. Vamos torná-las disponíveis gratuitamente. Isso foi uma grande abertura no mundo todo. Só depois que a Agência Espacial Europeia, a NASA, seguiram. Qual foi a vantagem disso? Teve um crescimento enorme de startups e gente fazendo doutorado, mais de 1.500 trabalhos e teses de doutorado usando aqueles dados. Isso facilitou muito a divulgação dos dados. Então, o Brasil teve essa grande colaboração. E aí esse artigo do Stephen Gates, da Columbia University, fizeram um artigo muito interessante nessa revista, Environmental Research Letters, logo depois da Conferência de Paris, dizendo o que o mundo deveria fazer para poder monitorar os compromissos espontâneos, né, o nome que coloca, dos países. E ele chama atenção, me permitam ler. Embora outros países tenham programas de mapeamento de desmatamento por satélite, eles não fornecem produtos de mapas ao público como o INPE faz. Esperamos que mais países imitem o Brasil a fornecer informações oportunas e disponíveis publicamente sobre os padrões de taxa de desmatamento histórico atuais. A Europa seguiu isso. Nós hoje, grande parte do desmatamento no Brasil, nós monitoramos com imagem dos satélites Sentinela e Galileu, principalmente quando há cobertura de nuvens, que precisamos de imagens de satélites de radar de abertura sintética. Os Estados Unidos nem tanto. Mas aí vocês veem que esse mínimo já foi no governo Dilma Rousseff, depois do Lula. Ela não prestou muita atenção à questão do desmatamento, ele começou a sumir, mas a partir de 2019 o aumento foi substancial do desmatamento, né? Já em 2022 houve um pequeno decréscimo. O embate que nós tivemos, principalmente o INPE com o presidente Bolsonaro, deu resultado, começou a tornar quase insustentável a política que ele mantinha sobre o desmatamento da Amazônia. E eu tenho a grata satisfação de mostrar que essa coluna, que não é final ainda, é o resultado preliminar de nós com relação ao ano passado,
diminuímos o desmatamento na Amazônia em cerca de 22%, com ações muito fortes do governo brasileiro. Eu vou mostrar quais são. Se levarmos em conta só o período do governo Lula até agora, de janeiro até agora, o decréscimo de desmatamento foi 45%, comparado com o mesmo período no ano passado. Ainda é grande, é muita área desmatada, mas estamos procurando seguir no caminho certo. Esses são números de alertas de desmatamento do sistema DETER, computados, por exemplo, 2015, 2016 e assim por diante. Esse é número de alertas que o governo recebe de áreas desmatadas, geralmente áreas acima de 30 hectares. Depois tem a taxa aproximada total de área desmatada. Então, vocês veem, na última coluninha pequena, de 2023, então esse mês começou em agosto, vai até 2024, o número de alertas diminuiu fortemente. Então, o programa do governo está atuando para diminuir o desmatamento da Amazônia. Então, falar um pouquinho sobre queimadas, que é outra coisa que aparece muito nos jornais, né? Vocês estão a ver aí como é que é a sequência de queimadas. Não sei, isso está começando em 2021, outubro 10, então isso está mês a mês. E essas cores diferentes, se alguém botou fogo, o desmatamento consolidado foi queimado onde já estava desmatado, são aqueles verde mais claro. Esse código de cores aí não é muito inteligente. Mas importante de mostrar isso daí é que um período, sempre assim na Amazônia, decresce o fogo, né, na período de queima, quando seca, aí tem um aumento enorme das queimadas na Amazônia. Então, como que nós monitoramos isso? Esse satélite, uma coisa importantíssima, muita gente fala, bom, sempre foi a conversa com o Manuel Heitor, quando ele nos procurou no INPE. Não, nós podemos comprar imagem, etc. Uma coisa tem que ser certeza, pode comprar imagem, mas vocês não vão fazer política se não tiverem domínio soberano sobre as imagens que tem. Tem que ser domínio soberano. Sabe? Vocês têm que poder trabalhar com a imagem, fazer toda a história, e para nós no Brasil foi importantíssimo, nós desenvolvemos esses satélites CBERS, são chamados China Brazil Earth Remote Satellites. É um programa que completou 30 anos em 2018 e foi um espetáculo de uma comemoração em Beijing, na França, na China, e veio a Simonete de Pipo, que é a presidente da UNOSA. A UNOSA é o Escritório de Uso Pacífico do Espaço, e fez elogio como isso daí ser também um exemplo paradigmático de colaboração tecnológica Sul-Sul para o benefício da humanidade. Então, esses satélites, o satélite Amazônia 1 foi inteiramente construído pelo INPE, com câmera desenvolvida pelo Brasil, etc., e nós temos então o controle das imagens. Nos satélites, para o sistema DETER, que vocês estão vendo, só usamos satélites brasileiros. Só usamos satélite brasileiro. Agora, claro, quando precisamos de mais resolução, o PRODES tem uma margem de acerto na área desmatada 95%. Aí sim usamos satélites, o Landsat, o OLI da Índia e o SAR. SAR, você sabe, satélite de abertura sintética, né? Então, de radar de abertura sintética, e usamos eles, então, no satélite Sentinela-1. Um exemplo disso daí, que eu estava mencionando, eu estive 2 semanas em Manaus, essa é uma imagem recente do satélite CBERS 4, 13 de setembro desse ano. Quem já esteve na Amazônia, esse daqui é o famoso Rio Negro. A seta não passa lá. Mas acima é o famoso Rio Negro, e em cor mais marrom claro é o Rio Amazonas, que vem então do Peru. Eles se encontram no famoso Encontro das Águas em Manaus. Essa área que vocês veem do Rio Amazonas, o Rio Negro nem tanto, mas no Rio Amazonas, o decréscimo nas margens já passa de 10 quilômetros. Uma coisa enorme que já secou, não só devido à questão de desmatamento, mas também devido ao efeito do El Niño. E se colocou, quando o governo Lula se mostrou que o governo Lula tinha condições de ser eleito,
houve uma corrida enorme de desmatadores na Amazônia. Desmataram violentamente, né? E essa madeira está lá e foi colocado fogo, e aí está o resultado que vocês estão vendo. Esse é do Cibras 4 também, fumaça. Manaus é um pedacinho aqui que está ali em cima. Fumaça carreada pelos ventos, outra vez que vem do leste-oeste, sobre toda a Amazônia. Quando eu estive agora 2 semanas lá, o cheiro de fumaça era terrível, né? Então, isso daí que nós temos que combater, mas não vou dar só notícias ruins, né? Antes de vir aqui, falei, não dá só notícias ruins. Antes de entrar, se vocês entrarem no INPE, nas páginas do INPE, Terra Brasília, DPI INPE, tem esse sistema de monitoramento de queimadas em toda a América do Sul, não é só no Brasil, criado por esse grande amigo, o professor Albert Setzer, que é também engenheiro eletrônico, formado pela Universidade de São Paulo, que infelizmente faleceu há 3 meses atrás. Ele era o principal pesquisador brasileiro na Antártica. Ele liderava uma base do Brasil na Antártica. Quando ele percebeu a importância de queimadas na Amazônia, ele largou tudo para, mesmo a carreira dele como pesquisador, continuou pesquisa, mas concentrou em fazer esse sistema de grande utilidade para o Brasil. Vocês estão a ver, os pontos vermelhos são pontos de queimada, feito então com infravermelhos pelo satélite. Eu creio que esse é o Landsat. Vocês veem que sobre a Amazônia já não tem queimada, que me traz uma certa alegria no coração. O que o Brasil está fazendo agora? Acabamos de lançar o Plano de Ação para Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia Legal. Essa foto que eu estou a mostrar aí é a ministra Marina Silva e Lula, aqui na COP28, quando eles deram uma palestra importantíssima sobre a questão. O Lula está querendo agora fazer uma associação dos países com florestas tropicais no mundo todo, para ter uma ação conjunta na relação com os países mais avançados. Esse plano prevê reduzir a perda da vegetação nativa na Amazônia e alcançar desmatamento zero até 2030. Não sabemos se vai ser alcançado ou não, mas estamos todos lutando por isso. Estabelecer esses mecanismos para bloqueio de processos primários em áreas com restrição de mineração. Quando eu falo deixar bem claro, quando ele fala de desmatamento zero, não é só o desmatamento ilegal, porque desmatamento legal também quer que os proprietários deixem de desmatar, sabe? Então, colocar incentivos econômicos para ter produção sem desmatamento. Agora, é claro que algumas vezes vocês leem no jornal que o governo está sendo muito incisivo nas suas ações, mas não tem jeito, é assim que conseguimos a diminuição do desmatamento. Aonde tem, quem pensa, e muita gente fala, já ouvi muitas vezes na Europa, a pessoa diz, não, quem está desmatado é o coitadinho que não tem como comer, então compra para vender. Não se engane. Grupos criminosos muito fortes, como eu vi, por exemplo, em Rio Preto da Eva, no norte de Manaus. São máquinas enormes que entram. Eles contratam aquelas pessoas que não têm dinheiro só praticamente para frente. São os boias frias que vão, mas o dinheiro está ali. E tirar essa daqui é uma escavadeira em garimpo ilegal. Tirar uma máquina dessa dentro de floresta amazônica custa caro. Então, o que está fazendo? Está queimando mesmo. Queimando, e os barcos que estão em rio, jogando minério, que não tem condição de... O governo queima, sabe? A lei brasileira permite isso. Falar um pouquinho mais, não falar só em restrição, para desenvolver a Amazônia e toda a sua biodiversidade, precisamos muito de ciência. Então, falar um pouquinho, como eu sou do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, né? Falar um pouquinho dos apoios que nós damos para aumentar a pesquisa na Amazônia. Sem investigação científica e sem políticas públicas que sejam baseadas fortemente no conhecimento científico, não teremos chance de êxito. Então, é importantíssimo investir na pesquisa, na investigação na Amazônia. E aqui dá um exemplo. Vocês estão a ver aqui no canto, é o primeiro trabalho publicado na Amazônia sobre a biodiversidade da Amazônia, espetacular esse trabalho, 1897, publicado por pesquisadores no Museu Guild, em Belém, uma instituição de investigação científica que até hoje está presente na Amazônia, produzindo bem.
Esses gráficos que vocês veem, até cerca do ano 2000, Estados Unidos e Reino Unido é que publicavam mais trabalhos sobre a Amazônia, né? Houve investimento, então, a partir do 2000, já com o governo Lula, os 2 primeiros governos, investimento grande para fazer investigação científica na Amazônia. E o Brasil é hoje o país que mais produz resultados científicos sobre a Amazônia. Dá um exemplo rápido, um deles é um programa chamado Amazônia Mais 10. Mais 10 pelo seguinte, o Brasil, o sistema de apoio à investigação científica no Brasil, tem os órgãos de fomento nacionais, que é o CNPq que eu dirijo, e a CAPES, que dá bolsas de pós-graduação, mas há as fundações estaduais. São 29 estados, cada estado tem a sua fundação, e nós fizemos agora um acordo. Primeiro foram com 10 fundações para colocar recursos para investigação na Amazônia, mas agora já estamos com 19 participando nisso, então seria a Amazônia mais 19. Dá um exemplo do que nós promovemos, isso daí, a convocatória nós chamamos de chamada no Brasil. Acabamos de lançar uma chamada para expedições científicas. Expedições científicas que podem, estrangeiros, tem muito colaboração, sempre tem que ter colaboração com instituições brasileiras, senão não tem permissão para entrar na Amazônia. Mas fazem investigação, vê a biodiversidade, mas fica o comprometimento que os resultados têm que ser arquivados em instituições brasileiras. Aqui está um exemplo, não vou entrar em tanto detalhe, né? Mas da ordem de investimento que acabamos de fazer, 60 milhões de reais, da ordem de 10 milhões de euros, um pouquinho mais, para investigação de expedições científicas na Amazônia. O Brasil também tem um grande programa chamado Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são financiados pelo CNPq, que eu dirijo, mas a ideia aí não é instituto localizado, são grandes redes para promoção de algum tópico em ciência, são convocatórios, uma grande competição, e se coloca muito recurso para trabalho em rede. Na Amazônia é importantíssimo, porque tem conhecimento sobre a Amazônia e está todas as universidades do Brasil. E tem também participação de instituições externas, internacionais. Dá alguns exemplos, por exemplo, para ver a importância dessa investigação. Chama atenção aqui desse primeiro à direita, Epidemiologia da Amazônia Ocidental, Síntese de Biodiversidade da Amazônia, Viroses, etc. Nós temos que ver que com o desmatamento das florestas tropicais, a possibilidade de ter mais pandemias é muito grande. Vários patógenos que estão em equilíbrio na floresta, quando a floresta é destruída, eles podem dar origem a outras pandemias. Então, tem grupos na Amazônia que nós financiamos para o estudo dessas possíveis pandemias. Um deles é o Instituto Fiocruz de Manaus, que faz trabalho muito interessante, não é só proteção do Brasil, para a proteção da humanidade. E com isso, eu agradeço a todos pela atenção. Quem for a Brasília, seja bem-vindo à sede do CNPq. Muito obrigado. É sempre um risco convidar oradores tão eloquentes, porque a eloquência é sempre precedida pela sabedoria, mas eu queria deixar pelo menos 2 ou 3 perguntas serem respondidas, porque a seguir vamos ter um coffee break, estão todos convidados ali no hall, a seguir aqui ao bar, mas ia dar... Temos aqui já 2 pessoas... Boa tarde. Sente algum senso de responsabilidade de Portugal para com a participação e até mesmo a iniciativa na propagação da máquina europeia que o país teve na região há cerca de 5 séculos atrás? Portugal, de alguma forma, participou em projetos de conservação, financiamento, por exemplo, o Fundo da Amazónia? Eu não tenho o dado real, mas tem sim, não sei se o Lélio pode me ajudar. Nos NCTs também tem participação portuguesa, né? Eu não sei em detalhes agora, mas tem vários grupos
que nós temos colaboração com participação portuguesa, não sei se o Luiz Telo conhece alguma coisa a mais, mas há sim participação, e é possível participação de Portugal. Aliás, eu estive agora conversando com a presidente da FCT, nós queremos ver se fazemos uma convocatória no ano que vem conjunta para estudos da Amazônia com grupos portugueses e brasileiros. E disse que esteve em Manaus há semanas atrás? Eu não percebi. Disse que esteve em Manaus há semanas atrás? Se é em Manaus? Sim, em Manaus. Não. A Amazônia é muito grande. Tu viste que... Sim, o que eu estou a perguntar relativamente à fumaça que experienciou. Ah, de fumaça? Sim. Ah, não, isso daí já não está mais. Já acabou, veio a chuva, já acabou tudo. Eu tenho família em Manaus. Eles ainda estão a sentir a fumaça. Estão a sentir, sim. E estão a sofrer bastante. Sim. Não falou dos botos que morreram, não falou dos peixes que foram encontrados nas águas. A situação botos... da Amazónia este ano está particularmente diferente. Os botos morreram, principalmente os botos cor-de-rosa, né? Porque a água dos rios subiram muito a temperatura. Sim. Então, se passa acima de 36 graus, dependendo do lugar perto, eles morrem mesmo. Né? Não, a situação está terrível. Mas eu estive lá, como eu disse agora, uma semana e pouco atrás, já se decresceu bem a questão de fumaça, e é fácil de ver, é só acessar esse site e vocês vão ver sempre se há focos de incêndio. Então, por fim, gostaria só de responder, de sugerir uma possível resposta por parte da falta de comunicação dos mídias. O mundo não só da situação de Manaus e de outras cidades, por exemplo, Alter do Chão, que também experienciam a fumaça. Portanto, o sol estava coberto durante meses. As pessoas tinham dificuldade a ver o sol. Manaus, uma cidade no interior de uma floresta, como a que estamos a falar, foi na posição no ranking 2 de cidade mais poluída do mundo. Uma cidade no meio da floresta amazónica. Então, abaixo da Índia. Uma cidade cosmopolita. Sim, é verdade. E como eu disse, é o resultado desse efeito de queimadas. Quer dizer, não é mais poluída do mundo o ano todo. Certo? Agora, o que acontece com o fenômeno El Niño, há uma inversão térmica. Né? Então, tu tens acima de Manaus uma camada mais quente. Então, é difícil evaporar a fumaça, e quando essa situação ocorre, a única solução é ter chuva. E tem chovido muito pouco. Não é a primeira vez que se tem uma seca dessa em Manaus. Em 2016 tivemos uma não tão grande, mas tivemos. Né? Alter do Chão, que mencionaste, é a mesma coisa. A Amazônia, quem conhece a Amazônia, muita área é muito plana. Né? Então, quando tem uma camada dessa de inversão térmica, a circulação fica muito difícil. O norte sente silêncio. O norte sente silêncio, até mesmo pelo resto do Brasil. Desculpa, só tem mais muitas perguntas. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer e parabenizar o senhor pela atuação pela defesa da verdade e da ciência no momento que o Brasil precisou muito disso. E também dizer que é incomparável a seriedade do governo atual em comparação com o governo anterior. Porém, eu percebi uma atitude controversa do presidente Lula agora na COP28. Queria saber a opinião do senhor. Com relação à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, o presidente Lula anunciou uma possível entrada na OPEP+, como um país aliado. Então, queria saber se isso pode ser um risco para essa exploração de petróleo realmente acontecer e quais os caminhos que a gente pode tomar nesse sentido para uma transição energética que é um foco principal. Essa questão da transição energética é preocupante. E tem razão de dizer, às vezes, o discurso do governo não é totalmente coerente. Porque, nós estamos colocando um esforço enorme em produção de energia sustentável. Mas vocês são engenheiros, não são ingênuos. Sabe que isso não se faz de uma hora para outra. Né? Por exemplo, então o Brasil já está produzindo 19 gigawatts de potência eólica e 25 gigawatts de fotovoltaicas no país todo. Só que o nosso sistema integrado nacional, que liga todo o país, que é enorme, né, desde a Amazônia, não é ainda uma rede inteligente. Então, não está muito
apropriada ainda para a transmissão, primeira geração intermitente de energia, né, e depois a questão da energia fluir nos dois sentidos. Então tem muito trabalho sendo feito, mas ainda é difícil. A pergunta sempre essa que é dúvida, não é ser contra ou direto, a pergunta que tem é que solução vamos ter. Porque nessas redes com fornecimento intermitente de energia, você pode ter oscilações muito grandes, porque a produção, por exemplo, fotovoltaica, a eólica ainda tem um pouco de inércia. A fotovoltaica não tem inércia nenhuma. Então, você pode ter perda de sincronismo de frequência, e tivemos recentemente, há um mês atrás, uma queda muito forte. Então, a pergunta que se faz é o que vai se manter. Algumas estimativas têm que ter da ordem de 5% de toda a potência que vai ser demandada contínua, sem ter intermitência e distribuição. A pergunta é sempre, isso é uma questão que está discutida em todo o governo, não vou dizer que é contra ou a favor, se usa isso ainda a produção de combustíveis fósseis, ou, por exemplo, vai para a nuclear. Certo? Então, essa questão de a transição para a produção sustentável de energia, temos que caminhar fortemente, mas não é imediato. Não vamos ser ingênuos com relação a isso. E tem outra questão do petróleo que me colocaram. O petróleo não é só para combustível fóssil. Certo? Toda a indústria química depende de petróleo e tudo isso. Agora, eu pessoalmente, eu sou contra o Brasil entrar na OPEP. Eu acho que a pressão política vai ser muito forte. Mas não sei o governo todo como pensa. Obrigada. Boa tarde. Eu tenho muito que dizer, vou tentar ser breve. Primeiro, obrigado pela palestra, foi muito esclarecedora. Queria só fazer um comentário em relação à pergunta do meu colega há um bocado, que é que a Europa perdeu mais ou menos mais de 50% da sua floresta nativa, a um ritmo que foi sempre aumentando até a industrialização, mesma situação para os Estados Unidos. E, portanto, acho importante o comentário do meu colega que o Oeste global tem de ter cuidado e muita atenção quando faz críticas ou apontamentos a países que ainda estão em desenvolvimento, que o devem fazer de forma respeitadora do meio ambiente, quando eles próprios não o fizeram quando se desenvolveram. E pronto, e em grande parte isso pode ter de passar por ajudas financeiras, reparações, o que lhe quiser chamar, uma responsabilização, em qualquer caso. Obrigado pelo comentário, mas eu quero fazer uma adjetivação de seu comentário. Eu não gosto muito quando se fala que a Europa cortou muito das suas florestas. Eram outros tempos, certo? Quando veio a Revolução Industrial na Inglaterra, praticamente, vocês sabem que não se conseguia usar carvão de minas que tinha muito ácido sulfúrico, né? Até desenvolver o processo para usar, praticamente todas as florestas da Inglaterra, da Suécia e parte da União Soviética foi queimada, foi destruída. Isso aconteceu mesmo, né? Era outro tempo, era outra tecnologia e nós não podemos usar o argumento do passado. Agora temos que levar em conta que, por exemplo, a Alemanha, não sei aqui em Portugal, mas a Alemanha eu vi muito trabalho já de reflorestamento, muito forte. Não podemos. Agora, é claro, a crítica não pode ser muito forte, mas foi uma crítica de um desenvolvimento que foi em tempos passados, né? Por exemplo, muita gente critica a China. Eu fui muito à China nos 3 anos que estava no Brasil, no INPE, desculpe, devido ao desenvolvimento do satélite. Fiquei impressionado com a quantidade de floresta, desde 2004 até 2018, a última vez que fui, que estão a reflorestar. Eu poderia acrescentar? Sim, claro. Pode sim. Não, sem problema. Mas, pronto, então se calhar faço a minha segunda pergunta, que é que a maioria da terra desflorestada é usada para a agricultura e 77% dessa desflorestação é para comida e pasto de gado. E eu, nomeadamente no Brasil, não é, que tem 234 milhões de bovinos para só 200 milhões de pessoas, não é? Grande parte
dessa criação de gado é exportada para a Europa, nomeadamente para os Estados Unidos. Queria, desta sua opinião, se calhar sublinhasse a importância de fazermos uma transição para uma dieta alimentar mais fundamentada à base de plantas, com mais cuidado para não explorarmos tanto estes recursos naturais. Obrigado. Esse é um ponto muito importante da agricultura. Essa é uma discussão fortíssima no Brasil do agronegócio, né? Então tem o que eles chamam do agronegócio, bom agronegócio, e eles chamam o agronegócio e o ogronegócio, né? O ogronegócio que destrói muito. Por exemplo, no sul da Amazônia, claramente o agronegócio, crescendo e plantando soja, né? Porque é mais fácil, mas não é mais inteligente. Então, por exemplo, eu não sei quantos vocês leram sobre as novas tecnologias de agricultura regenerativa. Então, eu, por exemplo, viajei agora de Brasília até Uberlândia, que é uma distância, eu acho que uns 400 quilômetros, é uma das áreas principais do agronegócio brasileiro. Já se vê muitos produtores preocupados com a agricultura regenerativa. O que quer dizer? Então, em vez de ter, por exemplo, uma plantação de soja contínua, vê-se uma plantação de soja com faixas de floresta. Certo? A melhor maneira de fazer isso, é claro que ninguém vai deixar de comer. Não vamos pensar que todo mundo vai deixar de comer carne. Eu já estou deixando de comer carne, mas vim aqui, o Luiz Telo me convenceu a comer carne novamente. Né? Mas é muito difícil isso. Mas isso daí depende muito da influência da sociedade, não é a melhor maneira. Não é a melhor maneira de responder isso. Né? Por exemplo, é absolutamente importante, não vão dizer que eu estou falando contra o meu país, mas absolutamente importante que os consumidores até de carne exijam que seja produção rastreável, para dizer de onde veio, etc. Isso pode fazer o Brasil sem problemas. Então, por exemplo, na COP anterior, que foi no Reino Unido, né, houve uma discussão muito grande para diminuir a emissão de gás metano. O gás metano ele absorve mais calor ainda que o CO2, só que ele decai mais rapidamente. Né? Aí estava lá o maior produtor frigorífico do mundo agora, que é a JBS, uma empresa brasileira. E ele disse, não, o Brasil pode assumir o compromisso de reduzir em 30% a emissão de gás metano do nosso gado. E aí até um colega meu, que é famoso, já esteve no TEC trabalhando também, o Paulo Artacho, que é outro famosíssimo climatologista brasileiro, ficou surpreso do dono da JBS falar isso. Ele falou, não, basta trocar a alimentação do gado, tem uma régua especial que diminui a produção de metano. E aí ele perguntou, mas por que não fazem isso? Porque não teve incentivo econômico ainda. Certo? Então, tem várias coisas, às vezes nós que estamos mais preocupados questões do meio ambiente, uma coisa tem que ter certeza, não seja ingênuo. Não seja ingênuo porque a economia vai apertar. Temos que ter soluções que sejam economicamente viáveis. E senão não vamos vencer. Sabe? Então essa mensagem, por exemplo, eu sou do Partido do Meio Ambiente da Marina Silva no Brasil. Né? E nós mudamos muito o discurso de 15 anos atrás, porque era um pouco ingênuo. Então, e as soluções para resolver esse problema existem. Algumas exigem um pouco mais de investimento. Muito obrigado, Ricardo. Eu peço desculpa, seria uma tarde bem passada a discutir estes temas, mas vai haver aulas e isto não é que isto não tenha a sua importância, mas as aulas têm prioridade aqui na casa, como estão marcadas nos horários. Portanto, eu agradecia a todos. O Ricardo vai continuar disponível e lá fora podem continuar a falar com ele. Muito obrigado por terem vindo e até à próxima.